Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nesta jornada de leitura da Bíblia, que alegria podermos estar compartilhando a palavra de Deus, nós que estamos nesta jornada caminhando com os apóstolos. Eu estou fazendo o resumo dos capítulos ímpares e o pastor Jackson está fazendo o resumo dos capítulos pares. E hoje nós estamos no capítulo 13 de Atos. E a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos está no primeiro verso. Então, capítulo 13, primeiro verso diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Quero destacar para os irmãos a palavra igreja, a expressão igreja. Naquele tempo, essa expressão igreja não tinha o mesmo significado que tem hoje para alguns. Porque alguns, quando falam em igreja, pensam na estrutura, no templo. Naquele tempo, os nossos irmãos da igreja do primeiro século, eles tinham muito bem definido na mente o que era a igreja. Igreja é gente, pessoas, seres humanos. Então nós hoje também devemos ter na nossa mente essa definição bem estruturada na nossa mente. Quando falamos de igreja, geralmente nós hoje falamos do templo, da estrutura, né? Então nós devemos definir muito bem o que é templo, estrutura, o qual a igreja, que somos nós, pessoas, se reúne. Porque devemos ter em mente que Jesus não morreu pelo templo. Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelas pessoas, pelos seres humanos. Então, naquele tempo, isso era muito definido. Primeiro, porque a igreja não tinha, como temos hoje, um templo. O templo era o templo do judaísmo. Então, as pessoas, a igreja de Cristo, ela se reunia nas casas, né? E muitas das vezes em outros locais. Então, nós devemos ter isso em nossa mente. E hoje também nós devemos entender isso. Porque a igreja não é a estrutura, mas são as pessoas. Nós somos a igreja de Cristo. O templo é o local onde nós nos reunimos, é a construção, é a casa que nós denominamos casa de Deus, é o local que nós consagramos para estarmos ali reunidos em liturgia, adorando, edificando e vivendo em comunhão. Mas essa definição deve estar na nossa mente. Nós somos a igreja de Cristo e não a estrutura, o prédio, o templo, ok? Segunda coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre a direção do Espírito Santo. E nós vamos ver que desde o início da igreja, né, nós já vimos lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, o início do ministério do Espírito Santo entre nós. E agora, no verso 2 e verso 3 de Atos 13, nós vamos destacar algo muito importante. Acompanhe comigo. Verso 2 e verso 3 de Atos, capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso é maravilhoso porque é o Espírito Santo de Deus
quem conduz a igreja, né? Nós sabemos que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que nós entendemos, com base no Novo Testamento, que a igreja não tem dono. E nós, na nossa estrutura batista, nós temos isso bem definido na nossa cabeça. A igreja não tem dono. O pastor não é o dono da igreja, os diáconos não são os donos da igreja, os membros fundadores não são os donos da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja. E o Espírito Santo é quem conduz a igreja, é quem convida a igreja, é quem sensibiliza a igreja, é quem dá a direção da igreja para que a igreja possa fazer o seu trabalho. Então, quando a igreja perde a direção do Espírito Santo, ela está perto de um fracasso. Então não devemos anular, como diz o apóstolo Paulo, não devemos apagar ou extinguir o Espírito Santo do meio da igreja. O Espírito Santo ele tem que ter liberdade para agir dentro da igreja. E ter liberdade não é bagunça. Ter liberdade é consciência bíblica. Ter liberdade é consciência, é ordem, é decência, é direção verdadeira do Espírito Santo. A terceira coisa que eu quero destacar com vocês, aqui dentro do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é a ganância humana, né? Do verso 4 até o verso 12, nós vamos ver um ato muito contemporâneo que nós vivemos hoje, onde algumas pessoas tentam distorcer a palavra, o evangelho, a palavra verdadeira que vem do trono de Deus. E aí do verso 6 até o verso 10 de Atos capítulo 13, nós vamos ver a sabedoria que Deus deu, o discernimento que Deus deu a Paulo. Acompanhe comigo aí, verso 6 até o verso 10. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, preste atenção, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Nós, discípulos de Jesus, devemos buscar de Deus, buscar em Deus, em Jesus, a mesma sabedoria que Paulo teve para discernir quando o inimigo levanta pessoas que muitas das vezes têm uma reputação dentro da sociedade para atrapalhar a verdadeira mensagem da cruz. E na autoridade do nome de Cristo, nós devemos repreender essas pessoas, nós devemos tirar essas pessoas do caminho, porque essas pessoas, muitas das vezes, elas estão atrapalhando outros a assimilarem, a entenderem a palavra
de Deus. A quarta coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos, o quarto item que eu destaco de Atos capítulo 13, é a exposição de Paulo na sinagoga. Do verso 13 até o verso 41, o apóstolo Paulo faz uma exposição maravilhosa sobre a história do povo judeu. E aí eu gostaria que você lesse depois com muita calma, com muita paciência, com muita direção do Espírito, o livro de 1º e 2º Samuel. Desculpa que eu bati o pé aqui no tripé. E aí eu tirei a posição aqui. Só um minutinho. Ok. Então, eu gostaria que vocês pudessem ler 1ª e 2ª Samuel, para entender um pouco mais sobre a história do povo judeu. Ainda na sua exposição, o apóstolo Paulo também fala um pouco sobre a trajetória do ministério de Jesus Cristo. E aí eu te aconselho a ler com calma o Evangelho de João, tá? Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu te aconselho a ler depois o Evangelho de João, para que você possa entender um pouco melhor sobre o ministério, sobre a vida de Jesus. A quinta coisa que eu quero destacar para os irmãos é a sede do povo após a excelente exposição de Paulo. Do verso 42 até o verso 44 do capítulo 13 de Atos está assim: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Quero deixar um alerta para os pregadores. Nós temos na nossa igreja vários pregadores leigos. Nós temos no meio evangelho vários pregadores leigos. E eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a palavra de Deus ela é exposta com sabedoria, com inteligência, com integridade, a sede nasce no coração dos ouvintes. Nós, pregadores, nós temos um compromisso. E o compromisso que nós temos não é de agradar o público. O compromisso que nós temos é com a palavra de Deus. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Podemos sim adaptar ou amenizar a forma de expor a palavra de Deus, mas não devemos adulterar a palavra de Deus para agradar ao auditório. Então isso deve ficar muito bem registrado na nossa mente. A sede, quando nós pregamos a palavra de Deus conforme a orientação do Espírito Santo, a sede nasce no coração do ouvinte, como nasceu aqui na exposição de Paulo e como nasceu na exposição de Pedro lá em Atos, no capítulo 2, do verso 37 até o verso 38. Então quero chamar a atenção dos pregadores. Prestem muita atenção no que vocês estão pregando, no que vocês estão falando.
A palavra de Deus não pode ser adulterada. Nós não fomos levantados para agradar aos homens, nós somos levantados para agradar a Deus. E muitas das vezes aquilo que nós pregamos não vai trazer palmas ou privilégios, mas muitas das vezes vai trazer lágrimas, tristezas e confronto, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta e ela revela, e nós temos que ser prudente com aquilo que nós pregamos. Púlpito não é lugar de brincadeira, púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus com seriedade, e a seriedade passa pela nossa vida, pelo nosso padrão de vida, pelo nosso estilo de vida. Pregamos aquilo que vivemos, não pregamos somente aquilo que lemos, mas pregamos aquilo que vivemos. O sexto item que eu quero conversar com os irmãos é sobre a inveja que os judeus tiveram após todo o trabalho dos apóstolos. Verso 45 até o verso 52, e eu chamo a atenção dos irmãos para o verso 50, que diz assim: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Eu quero chamar a atenção do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Se você é um cristão autêntico, verdadeiro, se você teve um encontro com Jesus Cristo, não fique pensando que você foi chamado por Jesus para viver uma vida de bonança eterna. Sim, você terá a paz, o refrigério do Espírito Santo. Mas esteja preparado, preparada para uma perseguição. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades. E quando a igreja ela começa a progredir, a ganhar almas para Cristo, não digo apenas a igreja, a instituição ou coletivo, mas a igreja individual que somos nós, o inferno se levanta, os inimigos do evangelho se levantam. E nós acabamos de ler que foram levantadas ali contra os apóstolos mulheres e mulheres honestas, ou seja, pessoas de boa reputação na comunidade, para atrapalhar o trabalho dos apóstolos. Então a Igreja de Cristo deve estar preparada, não só para receber as bênçãos do Senhor, para viver um tempo de bonança, um tempo de paz, mas também para viver um tempo de perseguição, como os nossos primeiros irmãos viveram durante o tempo da igreja primitiva. Este evangelho de comida rápida, o fast food, aonde você senta no banco e só se alimenta, esse evangelho está errado. O evangelho é prática. Você tem que trabalhar em prol do reino de Jesus. E ao trabalhar em prol do reino de Jesus, você tem que estar preparado. Tem que estar preparada para as oposições, que muitas das vezes pode acontecer dentro da nossa própria casa, entre os nossos amigos, no nosso trabalho. Porque quando nós pregamos o evangelho com sinceridade, com honestidade, o inferno se levanta para atrapalhar, para tentar frustrar a obra de Deus nas nossas vidas. Então que o Senhor
nos fortaleça, que o Senhor esteja nos conduzindo e que estejamos prontos a viver o verdadeiro Evangelho. Não viva o Evangelho de fachada, de mentira, de brincadeira, mas viva o Evangelho bíblico. Seja um cristão autêntico, seja um cristão verdadeiro, não seja um cristão meia-sola, de mentirinha, não seja um cristão iludido pela mídia, iludido pelas coisas deste mundo, mas seja como Paulo, um homem cheio de sabedoria de Deus, capaz de virar e falar para uma pessoa: ó filho do diabo, sabedoria de Deus, direção do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.